Olá, eu sou Tiago Mendes e estamos aqui para mais um vídeo. Vou explicar primeiro o projeto. O projeto do Seminário Teológico Nazareno da Paraíba é fazer pequenos vídeos teológicos, partindo de temas que a gente estuda no seminário. O primeiro vídeo que foi lançado foi Argumentos da Existência de Deus, que foi falado pelo seminarista Fernando Andrade. E esse é o segundo vídeo no qual eu vou tentar explanar brevemente falando sobre a unidade e triunidade de Deus, tá bem? O material que eu estou usando como referência é o livro da Nazareno, esse Introdução à Teologia Cristã, é o livro que a Nazareno até hoje tem usado como base referencial. E aí o que a gente vai ver nesse pequeno vídeo? A gente vai ver uma introdução à Trindade, à unidade de Deus, à triunidade de Deus, a Trindade no Antigo Testamento, Filho e Espírito no Novo Testamento, tá bem? A doutrina da Trindade, ela afirma haver três pessoas em um só Deus. É uma das verdades mais sagradas da Igreja cristã. Não é mera doutrina especulativa ou teórica, é antes uma doutrina diretamente associada à nossa própria salvação eterna. Deus Pai manda o Filho ao mundo para que remisse os nossos pecados, e Deus Espírito Santo aplica às almas a obra redentora. A Trindade, portanto, está vitalmente envolvida na obra da salvação. E é nesse aspecto prático e religioso da doutrina que se deve buscar a verdade. Os cristãos primitivos convenceram-se de que se Cristo não fosse divino, não poderiam adorá-lo, sem cair na idolatria. Por outro lado, ele tinha nos salvo por meio dele, tinha vindo o dom do Espírito Santo. Reconheceram assim que Cristo tinha de ser divino. Isto deu origem à questão da divindade de Cristo e as suas relações na Trindade. Desde os primeiros tempos da Igreja, estas e outras questões vitais concernentes à Trindade não foram resultado de especulação filosófica e não podem decidir-se desta maneira. São verdades da revelação divina e devemos apelar para as Escrituras, pois elas são as únicas que nos dão elementos autorizados acerca deste e qualquer outro assunto importante da nossa vida. A unidade de Deus. Quando dizemos unidade de Deus, a gente quer entender o todo, entendendo que só há um Deus no universo e que existe como um ser com existência própria. Ele não foi criado. Ele existe, ele tem uma existência própria, ele é infinito e ele é eterno. Isso a gente tem que ter como base, que Deus ele tem existência própria, é infinito e é eterno. Esta é uma verdade que se afirma e se encontra em toda a Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, os israelitas confessavam a fé nestes termos. Por exemplo, em Deuteronômio 6,4 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus e o único Senhor. Então, declaração de que só há um Senhor, o único Senhor. Deuteronômio 6,4. A fim de evitar que o povo aceitasse o politeísmo pagão, Deus lhe deu o primeiro e fundamental mandamento, que está lá em Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Então, em Êxodo 23... a gente já viu aqui em Deuteronômio que é o único Deus, em Êxodos que não devemos ter outros deuses. Continuando. E aí a gente também, no Novo Testamento, encontra declarações explícitas concernentes à unidade de Deus. Respondeu Deus, o principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está lá em Marcos 12, 29. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Está lá em João 17, 3. Não há senão um só Deus.
Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia há um só Deus. Para o cristão só deve haver um Deus, o Pai de quem são todas as coisas e que para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Está lá em Coríntios 8, 4 ao 6. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Lá em Gálatas 3:20. E a triunidade de Deus, embora unitários e trinitários aceitem a unidade de Deus, existe vasta diferença nas posições de cada um. Os unitários reservam todas as perfeições de Deus para o Pai, como a única divindade, enquanto os trinitários afirmam que na unidade de Deus há três pessoas da mesma substância: poder e eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não obstante, isto não significa que haja três deuses. O Dr. Gill diz: não há senão uma só essência divina, embora haja modos diferentes de subsistência nela, chamadas pessoas, e cada um possui a essência divina, completa e indivisível. Esta unidade não é uma unidade de partes que formam um composto, como acontece no caso da alma e do corpo no homem, pois Deus é espírito simples, carecendo de toda a espécie de composição. E agora a gente vai ver um pouquinho da Trindade no Antigo Testamento. A doutrina da Trindade pressupõe-se no Antigo Testamento, mas, como acontece com outras verdades do Novo Testamento, apenas em forma embrionária. Só pode ser plenamente desenvolvido ante a revelação plena de Deus em Cristo. Vejamos algumas dessas verdades embrionárias. O uso de nomes plurais para designar a divindade sempre foi considerado como uma prefiguração da Trindade. No princípio criou Deus. Esse Deus aí é Elohim, ou os deuses, os céus e a terra. Então, Elohim, os deuses. Então, a gente entende que é a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Gênesis 1:1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Façamos, plural. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Gênesis 3:22. Tornou-se como um de nós. Novamente, plural. Wakefield, ele mostra que a forma plural é preferida mesmo para designar de maneira mais solene a unidade de Deus. Ilustra-se isto na chamada ao Israel antigo: ouve Israel, o Senhor, Elohim, nossos deuses, é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. O conceito da Trindade também está implícito, contido nas referências do Antigo Testamento ao anjo de Jeová. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado, pois nele está o meu nome. Êxodo 23, do 20 ao 21. Aqui menciona-se Jeová, depois menciona-se o anjo ou mensageiro, a palavra, e finalmente o Espírito Santo, nele está o meu nome. A bênção de Arão usa a palavra Jeová em triplo sentido. Jeová te abençoe e te guarde. Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Jeová sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Está lá em Números 6, 24 ao 27. As três partes desta bênção podem muito bem corresponder ao amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Estritamente relacionado com isso, encontra o trisagion, ou seja, o triplo uso da palavra santo por Isaías. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:3. É um ato de devoção no qual o termo santo se usa igual e adequadamente em referência a cada uma das pessoas adoráveis da Trindade. Finalmente, há numerosas referências com respeito ao Messias, das quais apenas citaremos uma. Agora o Senhor Deus me enviou a mim
e ao seu Espírito. Isaías 48:16. Aqui o Messias declara e manifesta enviado pelo Senhor Deus e pelo seu Espírito. E agora a gente vai ver o Filho e o Espírito Santo no Novo Testamento. Não se faz no Antigo Testamento um anúncio antecipado, direto e imediato do Filho, porque a paternidade de Deus não se tinha revelado na sua totalidade. Tanto a paternidade como a filiação são revelações do Novo Testamento. E uma esperou pela outra, mas a ideia de filiação permeia todo o Antigo Testamento. E se encontra especialmente nos termos palavra e sabedoria, que se expressam de maneira mais clara, o Logos divino, ou o Verbo que se encarnaria. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. João 1,14. Devemos, portanto, voltar para o Novo Testamento a fim de receber a revelação total do Filho como a segunda pessoa da Trindade e compreender a personalidade e a divindade do Espírito Santo como a terceira pessoa adorável dessa Trindade. Então, que a gente pode concluir com esse pequeno vídeo, pequena reflexão, que a doutrina da Trindade e a unidade de Deus está em toda a Bíblia. A gente pode ver desde o Antigo Testamento como do Novo a Trindade se revelando à sua igreja. E a gente não foi uma especulação humana que existe uma Trindade, mas a gente comprova em versículos bíblicos que Deus já se revelava a nós através da Trindade. Espero que esse pequeno vídeo possa ter te abençoado. Como eu falei, é uma pequena reflexão, mas que Deus o abençoe. Forte abraço.